Olá, turma, tudo bem com vocês? Então, na nossa videoaula de hoje, nós vamos falar um pouquinho, né, a respeito da nossa revisão do conteúdo que nós vimos no segundo bimestre. E qualquer dúvida é uma forma mais assim resumida, pincelada, e qualquer dúvida que ficar, eu peço que vocês entrem lá no YouTube, acessem os vídeos referente a esses conteúdos, revisem os exercícios, tá? E qualquer dúvida vocês também podem me procurar lá pelo grupo lá do WhatsApp. Então, assim, o que nós falamos foram alguns temas, e um desses temas nós trabalhamos a porcentagem, tá? A porcentagem, só um segundinho aqui, a porcentagem, nossa, ficou feinho, mas tudo bem, vamos lá. A primeira forma que nós buscamos trabalhar dentro da porcentagem é a sua simbologia, né? Que é representada por esse tracinho aqui, dois pontinhos. Isso significa o quê? Né? O significado é que é algum valor dividido por 100. Então, por exemplo, o que é 1%? É o 1 sobre o 100. E o 1, nesse caso, sobre o 100, como que nós transformamos essa fração no número decimal? Então, a gente pega o nosso numerador, né? Coloca lá. A quantidade de zeros que indica aqui no meu denominador é a quantidade de casas que eu vou andar com a minha vírgula. Nesse caso, 2 casas. Então, a vírgula sempre está após o número, eu vou deslocar ela para a esquerda 2 casas. Então, desloquei uma, preciso deslocar mais uma, não tem número, eu acrescento 0. Então, andei uma, andei 2. Ponho a vírgula e um 0 na frente para separar. Então, quem é o 1%? É o 1, desculpa, é o 0,01. Tá? Assim como o 5% é o 5 sobre 100, que é o 0,05, 10% é o 10 sobre 100, que é o 0,1, o 120%, então se nós pensarmos aqui, ó, o 120% é o 120 sobre 100, posso cortar esse zero com esse, fica 2 sobre 10, escreve o número aqui em cima, a vírgula está sempre após, eu tenho que deslocar, nesse caso, uma casa, desloquei aqui, então é 1,2, e a mesma coisa, por exemplo, 250, que é o 250 sobre 100, que é o 2,5. Muito bem. Para resolver exercícios de porcentagem, a gente encontra diversas formas, né? Mas uma das formas mais tradicionais, não seria essa palavra, uma das formas mais comuns, né, para a gente resolver através da regra de 3, mesmo porque a regra de 3 nós conseguimos realizar todas as operações de porcentagem, né? Então, assim, por exemplo, uma situação, eu quero calcular 30% de 90. Primeira coisa, lá dentro da nossa regra de 3, dentro da proporção, né? Nós temos a grandeza valor e temos a grandeza porcentagem. Esse 90%, ele representa o todo. O todo é sempre 100%. Então, já coloco nessa relação, 90 está para 100%. 30%, que é o que eu quero saber, embaixo, a porcentagem embaixo de porcentagem, está para X. Toda relação de porcentagem é uma relação direta. Nesse caso, eu não preciso fazer aquele jogo para saber se é uma operação diretamente proporcional ou inversamente. É sempre diretamente. Então, basta nós cruzarmos o x aqui vezes esse 100 e o 30 vezes esse 90. Fazendo essa operação, nós temos 100x, 100 vezes x, igual a 90 vezes 30. E aí, está multiplicando 100, passo dividindo, 90 vezes 30, 2.700, dividido por 100, igual a 27. Muito bem, então 30% de 90 é igual a 27. Eu poderia fazer também o quê? 90 vezes, quem é 30%? Ó, nós vimos ali, é o 30 sobre 100.
E aí eu posso cortar um zero aqui, esse zero aqui com esse zero aqui e fazer 9 vezes 3, 27. Também poderia fazer a seguinte situação: quem é o 30%? É o transformando para número decimal, é o 0,3. Então, 90 vezes 0,3, que vai dar 27. Então, existem outros meios, tá, de nós resolvermos. Eu coloquei aqui esse exemplo como por regra de 3, mas nada impede também de vocês utilizarem essa situação. E na porcentagem, nós trabalhamos também questões envolvendo aumento e desconto, né? Aumento, nós pensamos na seguinte situação, né? Então, imagine vocês que eu tenho... Deixa eu ver se eu consigo aqui rapidinho apagar. Deixa eu ver se eu consigo aqui, borracha, segmento, acho que fica melhor. Eu tenho, por exemplo, não, acho que essa borracha não deu muito certo aqui. Aqui, tá, consegui. Então, vamos lá. Por exemplo, eu tenho lá, o meu 100%, né? É o quê? Nada mais é, se eu pensar, o 100% é o todo, é o 100 sobre 100. E quem é o 100 sobre 100? É o meu 1 inteiro. Então, eu sempre vou pensar nessa unidade aqui, esse meu 1, que é o meu todo. Quando eu falo, por exemplo, em um aumento de 10%, quem é o 10%? Nós vimos aqui que 10% é o 0,1. É o 0,1. Então, se eu quero saber um aumento de 10% em determinada situação, eu tenho o 1, que é a minha referência, mais o meu 0,1. Então, eu vou ter o 1,1. Então, vamos supor, numa situação de 100 reais custar determinada mercadoria e ela sofre um aumento de 10%, ou seja, ela vai ter 1 mais 1,1, é o 100 vezes o 1,1. E aí eu já tenho o valor final, que é o 110. Outro, 250, ela sofre um aumento de 25%. Quem é o 25%? É o 0,25, e aí eu somo 1 mais 0,25 vai dar 1,25. Fazendo essa multiplicação de 250 vezes 1,25, nós temos 312,5. E assim sucessivamente. No desconto, pensando ainda nesse número 1, né, aí eu sofro um desconto, o aumento me remete a uma operação de adição, o desconto de subtração. Nesse caso, eu vou subtrair a minha porcentagem, esses 10% que nós vimos que é o 0,1, eu vou fazer a subtração. Então, meu valor de referência vai ser quem? O 0,9. Esse vai ser o meu fator, aonde eu vou fazer, então, um desconto de 10% em cima de um valor de R$100, eu vou fazer o 100 vezes o 0,9, aí eu já tenho ali o R$90, e assim sucessivamente. Mas nada também impediria de fazer uma regra de 3. Então, imagina que eu tenho uma peça que custa R$100 e ela sofre um desconto de 20%. Então, se a peça custa 100, ela está para 100%. Se ela sofre um desconto de 20%, quanto representa 20% de 100? Faço a minha regrinha, esse vezes esse, esse vezes esse. E aí eu vou ter ali 100 vezes 20, 100 vezes x, desculpa, vai dar 100x igual 100 vezes 20 vai dar 2.000. E aí, o 100 está multiplicando, eu passo dividindo 2.000 dividido por 100. E aí, eu posso cortar 2 zeros de baixo com 2 de cima, sobrou 20. Então, eu sei que esse meu desconto eu vou ganhar um desconto de R$20. A mercadoria custava 100, sofreu um desconto de 20, logo ela passará a custar R$80. É um outro jeito, só que aqui eu faço uma regra de 3, descubro quanto equivale esse 20% e depois eu faço uma subtração.
Mas eu também posso fazer desse jeito e já sai o valor direto. Já sairia o valor, se eu fizesse, no caso, 1 menos 0,20, né, que é o 20%, eu teria lá o quê? O 0,80. E fazendo 100 vezes 0,80, eu já teria o valor direto de R$80, tá? Então, terminamos esse conteúdo, lembrando dúvidas, revejam as aulas anteriores em que tratamos de porcentagem, tá? A gente teve ali umas 3 aulas falando sobre esse assunto. E aí a gente vai para o nosso próximo assunto, que são as expressões algébricas, né? Nós vimos que as expressões numéricas, elas envolviam as operações de soma, subtração, multiplicação, divisão e aquela simbologia, né? A chave, o colchete e o parênteses, onde a gente tinha que priorizar algumas simbologias. Primeiro parênteses, depois colchete, por último chave, operação de multiplicação e divisão, por último soma e subtração. Nas expressões algébricas também vai funcionar da mesma forma. Porém, a gente vai trabalhar agora com uma parte que nós denominamos de parte literal, tá? É o que vai acrescentar. Então, por exemplo, nessa situação aqui, eu tenho 2x elevado a 3. O 2 nós chamamos de coeficiente. E o x elevado a 3 é a nossa parte literal, tá? Assim como 4AB, o 4 é o coeficiente e o AB a parte literal. M quadrado N, o coeficiente, quando não tem nada aqui na frente, nós vimos que é o número 1, não é 0, é 1. E o M quadrado N é a minha parte literal. Então, o que essas expressões algébricas elas buscam? Elas buscam reduzir uma expressão matemática, imagina que eu tenho uma expressão matemática aqui maior, a termos semelhantes. Então, se eu tenho uma situação lá, 2x mais 3x, eu não consigo resolver a operação aqui com x, somente com os coeficientes. Eu vou fazer o quê? O 2 mais 3, que dá 5, e repito o x após o coeficiente. Então, eu consigo reduzir essa expressão, isso aqui chama-se expressão algébrica, porque nesse caso eu tenho tanto coeficiente número quanto letra, e aí eu chego a um valor comum, reduzido, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, 2x cubo e 4x, eles são termos semelhantes. A gente pode trabalhar, ó. O 3ab quadrado e menos 7ab quadrado também são termos semelhantes. O que vai dizer que é semelhante ou não é a parte literal, que tem que ser exatamente igual, ó, tá vendo? mn, ó, agora aqui, ó, eu tenho, olha nesse exemplo, eu tenho mn, 2mn, e eu tenho outro 3mn ao quadrado. É diferente, porque esse n não tem nada aqui em cima, ó, tá vendo? Ó, mn, tudo bem, tem a mesma letra, porém, a potência deles aqui é diferente, então, nesse caso, não são termos semelhantes. Assim como 5y e 5x também não são. Y não pode e nunca será igual a x, tá? Agora vamos pensar aqui essa expressão, ó. Eu tenho 5xy quadrado, 10x, 3xy, 4x quadrado, y, 2x quadrado, y quadrado. Vocês estão vendo? É uma expressão bem extensa. Para a gente resolver, a gente tem que buscar os termos semelhantes. Então, eu tenho que achar alguma outra situação onde eu tenha xy ao quadrado, ou seja, o quadrado esteja no y e o x não tenha nenhuma potência aqui. Nesse caso, eu não posso esse, porque ele não tem nada aqui em cima do y. Esse também não, porque ele tem o quê? O 2 em cima do x, que é diferente desse. O 2 está em cima do y.
Então, quem seria os termos semelhantes? Esse 9x²y. Então, olha aqui, ele vai pintar nesse exercício as cores, né, de acordo com os termos semelhantes. Então, o x², o 5xy² é semelhante ao 9xy². Resolvendo a conta com esses dois, que é uma operação, ó, esse 5 ele está positivo e esse 9 também está positivo. Então, é uma operação de soma. 5 mais 9 dá 14. 14xy². Vamos para o próximo. Aqui eu tenho só 10x. 10x, aonde tem um outro valor só com x? Aqui, ó, no mais 5x. Vamos pegar esses dois valores e colocar aqui embaixo, ó. 10x mais 5x, 10 mais 5, 15. 15x. Depois, eu tenho o 3xy, note que ele é negativo, ó. O menos 3xy é igual ao menos 3xy aqui também. Ó, ele aqui, ó, nesse exercício. Ele aqui e ele aqui, ó, tá? Então, vamos colocar lá, menos 3 com menos 3, ó, tô devendo 3, fico devendo 3, logo devo 6xy. E, por fim, nós temos o quê? O 4x² y, que é igual o menos 5x² y. A gente não pode esquecer, gente, do sinal. Então, ó, 4x² y menos 5x² y, faz lá 4 menos 5, é a mesma coisa que 5 menos 4, sobra 1. E olha, o sinal do maior é negativo. Menos, ele não colocou o 1 aqui porque não precisa, mas quem quiser pode colocar lá, menos 1x² y também tá certo. Deixar sem nada, a gente já entende que ali é o menos 1, tá? E aí vai sobrar esse termo aqui da expressão, o menos 2x² y². Como ele não tem nenhum outro termo para fazer alguma operação, nós vamos o quê? Manter ele lá na conta com o mesmo valor, sem mudar. Então, ó, ele está aqui, ó, ele não possui termo semelhante, então ele entra, ele não vai ser simplificado. Então, ele entrou aqui na expressão, depois seguido do mais 14xy² mais 15x, o menos 6xy e, por fim, o menos x² y, tá? Eu peguei um exemplo um pouco mais complicado aí para a gente trabalhar diversas formas, vocês viram? A gente trabalhou muito com essa questão do XY em diversas variações, né? Porque são termos que, se a gente olha, a gente pensa que é tudo igual, mas vocês olharam que são completamente diferentes. Mas pode aparecer ali situações mais fáceis, por exemplo, 10a menos b mais 2a, então o que eu vou fazer? A, eu opero com A. Então, 10 mais 2 dá 12a. O B, ele não tem nenhum outro valor para fazer alguma relação, então eu simplesmente copio o B, tá? Então, assim seria uma forma mais simplificada de nós resolvermos. E aí, para a gente fechar, nosso último conteúdo seria a equação de primeiro grau que nós vimos, né? E trabalhamos bastante equação de primeiro grau e desde o ano passado estamos trabalhando, né? E ela pode se apresentar de diversas formas. Eu coloquei aqui algumas formas. A principal situação da equação do primeiro grau é o quê? Nós isolarmos a incógnita, né? E a gente isola os termos, eles são separados pelo nosso sinalzinho de igual. Tudo que muda de lado, inverto a operação. Então, nesse caso, eu preciso deixar o x sozinho aqui, ou seja, esse mais 4 ele vai ter que ir para o outro lado e eu vou inverter. Ele está positivo, ele vem para cá negativo. Então, o 12 já está lá, eu não mexi, deixei ele do jeito que está. E o 4 vem para cá como menos 4. E aí, 12 menos 4, eu tenho lá 8. Então, o x tem que valer
8, para que essa relação seja equivalente, né? Seja uma equilibrada numa equação. Se eu trocar aqui o x pelo 8, ó, 8 mais 4 é exatamente 12. Aqui mesma coisa, eu tenho menos 12, eu levo para lá como mais 12, então ficaria 20 mais 12, que daria o quê? 32. Então o meu x, ele tem que valer 32, para quê? Trocando aqui, ó, 32 menos 12, eu tenho o resultado 20. Nesse outro exemplo, mesma coisa, eu tenho que isolar a minha incógnita, deixo 4x aqui, esse mais 2, eu vou levar ele para lá como menos 2. Então, eu vou ter o meu 10, que já está lá no eixo, coloco lá menos 2. Continua aqui embaixo, ficou 4x igual 10 menos 2, 8. E agora, esse 4 e esse x, eles estão multiplicando. Eu vou inverter na divisão, sempre operação inversa. Então, eu vou deixar o x ali e vou pegar do outro lado tá o 8 e vou passar dividindo por esse valor que é o 4. E 8 dividido por 4, 2. Então, aqui eu preciso, o x tem que valer 2, para fazer 4 vezes 2, 8, mais 2, 10, para ser igual a esse 10, tá? Aqui, ó, é uma operação também, uma equação, lembrando que a equação, toda vez que ela se apresenta dessa forma, né? Ax mais b igual a 0, pode ser um outro valor. Ou seja, o x aqui em cima, ele não tem nenhum valor, a gente sabe quando não tem nenhum valor lá em cima, é o 1, né? Então, apareceu um x elevado a 1 aqui, é uma equação de primeiro grau, apareceu um x aqui, então isso é uma equação. Nesse caso, esse 3, ele está multiplicando, esse menos 3, né? Eu vou passar ele dividindo. Não esqueçam de levar o sinal. Aqui eu tenho menos 9, dividido por menos 3, ó. Eu tenho lá menos com menos, já sei que esse valor vai dar mais. E 9 dividido por 3 dá 3, tá? Essas equações de primeiro grau, elas se apresentam muito através da forma de situação-problema. E aí, para resolver algumas situações-problemas, a gente precisa entender a linguagem matemática deles, né? Então, quando eu falo um número numa situação-problema, eu me refiro a x. Quando eu falo sucessivo de um número, x mais 1, a gente vai ver um exemplo aqui. O dobro de um número é 2x. O triplo é 3x, o quádruplo de um número é 4x, a metade de um número é x dividido por 2, x sobre 2, né? A terça parte de um número é x dividido por 3, a quarta parte de um número, x dividido por 4. Olha esse, 2/3 de um número. Então, o 2 eu coloco em cima. Terço se remete a uma operação de divisão. Opa, é tudo no mesma fração, tá? E de um número, o x sempre vai no numerador. Então, ó, 3/4 de um número, mesma coisa, 3/4, né? Essa forma da escrita que remete ao processo de divisão já vem para o meu denominador, tá? E 2/5 de um número, mesma coisa, 2x sobre 5. Entendendo essa linguagem, a gente consegue resolver alguns exercícios. Então, vamos pensar aqui, ó. A soma de 3 números consecutivos. Esses números consecutivos é como se fossem esses sucessivos aqui, ó. É 966. Quando nós pensamos em 3 números consecutivos, eu vou escrever aqui. Vamos pegar um exemplo do mais simples. O 1. Quem vem depois do 1? O 2. Quem vem depois do 2? O 3. Muito bem. Quem é o 1? Vamos supor que eu não saiba esses números consecutivos, então eu vou chamar ele de x. Quem seria o 2? O 2 seria o x mais 1, porque 1, se eu pegar esse primeiro número, o 1, e adicionar 1, 1 mais 1 dá 2, não é? Então, quem seria o x? Seria o número anterior, que é o próprio x, mais o 1.
Quem seria o 3? O 3 não é o x, que vale 1, ó, mais quem para dar 3? O 2. Então, 1 mais 2, 3. Então, ó, o primeiro termo vale x, o segundo termo vale x mais 1 e o terceiro termo, o x mais 2. Nesse caso, a gente utilizou a sucessão de mais de um termo aí, né? Então, ele está falando o quê? A soma de 3 números consecutivos. Eu não sei quais são esses 3 números. Ele está falando, imagine que eu tenho um número aqui, mais esse número, né? Tem que dar o quê? 966. Se a gente for ficar chutando 300, mais 301, mais 302, porque tem que ser sucessivo, eu nunca vou demorar muito para chegar nesse número. Mas vamos supor que eu pense 300. Imagine que 300 vale x. Quem seria o 301? Seria o x, que vale 300, mais 1, não é? Então, x mais 1. Quem que seria o 302? O 300, que é o x, mais quem? Mais 2. Olha lá, x mais 2, 302. Então, vocês viram que na questão da sucessão, não importa, sempre eu consigo ter uma relação, estabelecer essa relação com o número anterior. Então, olha lá, a soma de 3 números consecutivos é 966. Eu já descobri quais são esses 3. X, que é o primeiro, mais, porque é uma soma, o x mais 1, que é o segundo termo, mais o x mais 2, que é o terceiro termo. Bom, já coloquei lá, primeiro, segundo e terceiro termo. Isso tudo tem que ser igual a quê? 966. Já montei minha expressão aí, minha equaçãozinha. Agora a gente tem que fazer o quê? Deixar x de um lado e tudo que é número vai para o outro lado invertendo o sinal. Então aqui eu tenho x mais esse outro x mais esse outro x. E aí, do outro lado, eu já tenho 966, ele fica. Esse mais 1 vai para lá como menos 1. E esse mais 2 vai para lá como menos 2. X mais x mais x dá o quê? Deixa eu fazer aqui do ladinho. 3x igual 966 menos 1, 965. 965 menos 2, 963. E agora o 3 está multiplicando, eu faço... Opa, peraí, gente. Deu uma travadinha aqui. Vamos lá. Eu vou passar dividindo, então eu vou fazer o 963 dividido por 3. Isso vai dar o quê? Vai dar 3, 2, 1. Então, x igual a 321. Ou seja, se x, vamos pensar, aqui naqueles 3 números. Lembra que eu queria a soma dos 3 consecutivos? Vamos supor que eu pergunte quem são esses consecutivos. Eu descobri que o primeiro x vale 321. Quem é o segundo? É o x mais 1, 322. E o terceiro não é o x mais 2? 323. Se eu somar 300 com 300 com 300, 900. 20 com 20 com 20, 60. 1 mais 2, 3 com 3, 6. 966, tá? Agora esse outro, ó. O dobro de um número. A gente viu que o dobro é 2x. Então, coloca lá, 2x. O dobro de um número subtraído menos 20 será o quê? Igual a 100. Igual a 100. Qual é esse número? E aí, agora ficou fácil. Isolo 2x, né? Passa esse menos 20 para cá como mais 20. Então, vai ficar 100 mais 20. E aí, o que eu tenho? 2x igual a 120. O 2 está multiplicando, vou passar dividindo. X igual a 120 dividido por 2. X igual a 60. Tá bom, gente? Então, era essa nossa revisão. Assistam as aulas anteriores. Se ficar dúvida, qualquer coisa, vocês também podem me chamar lá no WhatsApp, tá bom? Bons estudos, beijinho, até mais.